necessita mais de ti. Pai do Senhor para a igreja, amém? Que bom, mais uma noite podemos estarmos aqui com os irmãos. Depois de uma semana muito ativada, 2 semanas, né? Tivemos o mês de fevereiro quase 15 dias com retiro, com a nossa conferência da família, bem corrido, mas graças a Deus estamos aqui. E louvamos a Deus porque passou o carnaval, amém? E louvamos a Deus por tudo que Ele vai fazer e por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua família. E quero lembrar os irmãos que domingo nosso culto é às 18 horas e nessa sexta, nosso querido irmão Hugo vai estar ministrando a palavra na crise e na abundância, às 20 horas aqui, amém, na nossa escola de fundamentos. Nós vamos ter uma conversa muito franca durante essas quartas-feiras sobre venenos da alma. Assim, eu acredito que umas 2 quartas-feiras nós vamos tentar concluir essa palavra. Mas eu queria muito a sua atenção de presente, muito a sua atenção a este culto. Há 15 dias atrás, nós falamos sobre carência. Quem estava aqui? Falamos sobre carência e raiva. Na carência, nós falamos de alguns cuidados que nós temos que ter com a carência. E na raiva, nós falamos de como acontece um ataque de raiva em relação às pessoas. Como esse ataque de raiva, ele se manifesta na vida de pessoas, mudando até a forma da pessoa comer, até a saúde da pessoa. E nós falamos muito sobre isso. Eu quero que os irmãos não se assustem durante essas quartas-feiras, porque eu vou usar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas também de alguns anos de estudos que eu tenho dentro da psicanálise. Serão quartas-feiras que alguns vão sair daqui meio em crise consigo mesmo, porque você vai começar a se descobrir quem você é. Hoje, a igreja brasileira, ela não tem pregado uma palavra que faça as pessoas descobrir quem ela é. Até fiz um texto esses dias e ainda não publiquei esse texto, e onde eu pergunto: você é cristão por ser ou você é cristão por ter? Porque o por ser é uma coisa e por ter é outra. Por ser é quem você é, e por ter é porque Deus pode te dar alguma coisa, aí sim demonstra a sua natureza de ser cristão. Falando hoje de carência, eu quero trazer os finalmente dessa palavra de carência, antes de entrar propriamente dito nos 5 venenos da alma, porque são 5. Eu falei sobre raiva, eu falei sobre carência, mas ainda falta 3 venenos. Especificamente hoje eu quero concluir carência, e se der tempo nós vamos entrar no 3º veneno hoje com a igreja. Na verdade, uma das nossas maiores preocupações em relação ao veneno é muitas vezes, quando a gente é picado por alguma coisa, a gente sempre corre atrás para tentar se defender daquilo que nos picou. Um dia eu estava com a pastora Lu, a gente estava lavando o carro num lugar, e aí caiu acho que foi uma abelha nela, e a abelha picou ela, e ela tentando matar a abelha, até que a abelha caiu no chão, ela pisou na abelha. E aí depois que ela foi cuidado, que picou, da picada que ela recebeu da abelha. Então nós somos assim, pessoas nos ferem, pessoas falam da gente, nós passamos por situações do nosso trabalho, no nosso cotidiano, às vezes somos mal interpretados, você mesmo no seu dia a dia, e a gente sempre procura se defender de algumas situações, de algumas pessoas. E aí na verdade nós nos defendemos atacando, porque hoje a maior defesa de muitos é atacar o outro. E a gente sempre costuma atacar o outro como uma forma de defesa, e nos esquecemos de tratar aonde nós somos feridos. Esse é um dos nossos maiores problemas. Quando muitas vezes acontece alguma coisa, aí o menino cai no chão, você grita: menino! E a gente sempre
não procura socorrer primeiro algumas situações. Tem mãe que é assim, a mãe, você quebrou isso, mas você viu se ele cortou a mão? E assim mesmo a nossa vida, dentro da nossa psicologia, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso relacionamento com pessoas. Esses dias nós temos falado muito sobre muros protetivos e sobre muros nos quais nós precisamos de derrubar. Especificamente, nossa maior dificuldade dentro no nosso âmbito como pessoa é quando nós somos feridos e nós construímos muros em volta de nós, porque eu e você fazemos isso. É uma forma de nos proteger. Só que essas formas de nos proteger, muitas vezes nós construímos muros e aí fica mais difícil de alguém prestar o socorro para nós. Porque onde um casamento não deu certo, homem nenhum presta. Onde eu não faço negócio mais com aquela empresa porque ninguém presta. E aí muitas vezes acontece essa situação. Eu não vou mais naquele lugar porque eu fui maltratado ali. Talvez o lugar já foi até vendido, já tem outro dono, mas você ficou estigmatizado pela situação que você passou. E aí onde nós vamos nos fechando em relação a isso. Por quê? Porque em vez de nós construirmos ponte, nós vamos construindo muro. Mas o que faz justamente isso acontecer com a gente é a nossa carência. É a carência muitas vezes que nos gera essa insatisfação. Existe essa carência afetiva, porque a carência afetiva é a ausência de carinho. A ausência de carinho que foi muitas vezes no passado e no presente. As pessoas assim, elas carentes, elas têm uma ferida dentro delas. E aí a carência dela, o desejo de ser amado, o desejo de ser correspondido, faz ela se entregar para qualquer situação, para qualquer relacionamento. A carência para os jovens é um laço. Muitos jovens saem da igreja, ou muitos jovens não aguentam ficar na igreja, e aí vão procurar sucumbir às suas necessidades de afetividades em outros lugares, e nessa necessidade de afetividade vão colocando qualquer coisa para dentro. E também existe a carência não só afetiva para os jovens, eu digo também para os solteiros. É quando a pessoa está casada e ela muitas vezes se sente só. Ela toma conta da casa, toma conta de tudo, e não existe um seio de responsabilidade dentro da família, aonde muitas vezes a mulher se sente só com algumas decisões que ela tem que tomar, ou o marido se sente só com algumas decisões que ele tem que tomar. Então existe esse nível de carência também afetiva dentro do casamento. Existem vários níveis de afetividade da forma de carência. Lembre-se, carência não se supre, ela se cura. E esse é um dos nossos problemas, é quando nós vamos suprir em vez de curar. Tem coisas que não podem ser supridas, tem coisas que precisam ser curadas. E a nossa maior dificuldade em suprir essa carência é quando nós vamos nos enganando, aonde nós vamos fingindo que nós estamos sendo curados, mas na verdade nós estamos sendo supridos. E quando se supre algo, na verdade, o que acontece? Eu acompanhei alguns casais há alguns anos na igreja, acompanhei alguns amigos há alguns anos. Nós temos alguns amigos que não congregam nessa igreja, mas são amigos que conversam, pedem conselhos. E de alguns casais nós já aconselhamos alguns amigos. E um dos nossos maiores problemas é esse. Eu tinha uma amiga em comum que ela me pediu um conselho. Ela falou: olha, tem um rapaz que está se aproximando de mim, o que o senhor acha? Eu falei: olha, ele está saindo do casamento agora, ele está tentando sucumbir uma carência com você. Eu acho que você tem que esperar, dar tempo ao tempo para esperar as coisas acontecerem. E se você encontrar uma pessoa muitas vezes assim, você pode ser ferido e ferir também. Não se cura um relacionamento colocando um outro para dentro, se cura com o tempo oportuno. Eu, como pastor aqui nessa igreja com vocês, eu não mando no relacionamento de ninguém abaixo de Deus eu fazer um negócio desse. A gente aconselha, mas o certo é a gente saber ponderar algumas situações, não se precipitar em algumas situações. E você também que está solteiro, você que está esperando no Senhor, cuidado. Nesse momento de carência, alguma pessoa pode se aproximar de você carente, e aí você pode ferir e também ser ferido. Então nós temos que aprender a ponderar algumas situações para que essa carência não venha nos trazer alguns problemas, algumas debilidades emocionais em nós e também nas pessoas que estão em nós. Porque quando você entra num nível de relacionamento com algumas pessoas, as pessoas colocam muita expectativa em relação a você. E você também coloca em relação às pessoas. Eu não falo também no conceito de família, eu também falo no conceito de amizade, de amigos. Talvez você nunca se entregou para ninguém com um amigo, porque ninguém presta, você não pode confiar em ninguém. E o mundo é assim, as pessoas são traidoras, as pessoas, elas
Na verdade, as pessoas, elas decepcionam umas às outras. Nós todos os dias cometemos algumas gafes com pessoas, falamos muitas vezes que não deveríamos falar. E na verdade, quando nós nos entregamos a algumas pessoas, e aí quando nós nos entregamos, nós vemos que nós não deveríamos ter nos entregado como deveria ter nos entregado. E aí passa-se o tempo e nós começamos a ver que ninguém presta, ninguém é bom, ninguém é isso, porque nós somos assim. De tanto que a gente foi ferido, áreas da nossa vida que foi ferido, muitas vezes faz a gente não começar a enxergar que existe alguma pessoa boa também que pode nos amar, pode ser amigo de verdade, pode cuidar da gente de verdade. E eu quero profetizar para você, querido, durante essas quartas-feiras, nós vamos tentar aqui trabalhar juntos alguma coisa, e tentar construir alguma fundamentação dentro de nós, onde nós possamos nos compreender e tentar melhorar um pouco. Posso ouvir um amém? É muito forte, né, querido, o que a gente fala, né? Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 22. Que Deus me ajude. Isso, querido. Provérbios capítulo 28, versículo 22. Que o Espírito Santo de Deus me ajude. Provérbios capítulo 28, versículo 22. Você que está nos assistindo, estamos aqui na Igreja Embaixada das Nações para abençoar a sua vida. Provérbios capítulo 28, versículo 22. Diz assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Diga: olhos invejosos. Fale para o seu irmão, diga: olhos invejosos. Fale mais alto, diga: olhos invejosos. Olhe para mim e diz: existe olhos invejosos? Existe. O terceiro veneno da alma hoje nós vamos falar sobre a inveja, irmão. E pensando sobre inveja, esses dias eu tenho pensado muito sobre inveja. Você sabia que quem tem muitas vezes não sabe que tem? E aí eu fui estudar um pouco sobre essa questão do recalque, porque a psicanálise, ela fala do recalque. Recalque, na verdade, é pulsões e afetos que são considerados repugnantes a um indivíduo. Ou seja, o que é o recalque, pastor? Recalque é uma pessoa que fala mal dos outros, é uma pessoa que tenta invejar os outros com raiva dos outros. Só que a palavra recalque, ela vem da engenharia. Por incrível que pareça, a palavra recalque, ela vem da engenharia civil. Quando você estuda a expressão recalque na engenharia civil, recalque significa fissuras e trincas na parede. Então, se recalque para Freud é algo inconsciente e muitas vezes considerado repugnante a um indivíduo. Recalque, então, para a engenharia civil é uma trinca. Então, eu posso fazer aqui um conceito: todas as pessoas que têm ou sofrem de inveja, elas têm uma trinca na sua vida e ela tem uma fissura na sua vida. É trincada. Você já viu uma parede trincada? E aí, se aprofundando mais sobre o contexto de inveja, algumas considerações sobre inveja que eu preciso de impartir com você nessa noite, é falar que inveja não é somente, alguns psicólogos dizem que não é doença, outros dizem que são, mas eles classificam a inveja como um desvio de caráter. A inveja nada mais é do que, ela é gêmea da falsidade, porque ela caminha junto.
E o principal mecanismo da inveja, para quem não sabe, é o ódio e a raiva. Por quê? Porque a pessoa não aceita o lugar que o outro chegou. Ela vive frustrada e diz: eu queria estar naquele lugar, eu queria estar naquele lugar. E ela começa a se perturbar com isso, porque ela sempre fica prestando atenção no outro. Ei, você que está me assistindo agora, eu quero dizer uma coisa para você: cuidado. Quem você presta muita atenção e critica demais, você pode estar sofrendo desse recalque, dessa inveja na sua vida. E nós muitas vezes não notamos isso. E aqui eu tenho algumas coisas sobre essa questão de admiração. A palavra admirar, ela vem do latim, que significa olhar, direcionar, dirigir, chamar a atenção. Então, muitos invejosos são admiradores enrustidos. Só que isso é um sentimento intoxicante, querido, que furta a energia das pessoas, furta as pessoas em relação a isso. Só que, como ela surge? De que forma que isso surge? Na questão do caráter, a formação do caráter começa em torno dos 7 anos. Eu sempre tenho ensinado muito isso na igreja. É na hora da personalidade da criança que é formada. Pode vir a aparecer esporadicamente ao longo da vida, mas existem algumas situações que mudam o comportamento no decorrer da infância. A pessoa ela cresce muitas vezes indiferente em relação às situações. Dependendo da forma que ela é gerida, tratada, educada, pode-se estar se criando uma pessoa muito invejosa no futuro e uma pessoa muitas vezes recalcada em relação ao outro. E existem algumas coisas que a inveja também traz. Ela está relacionada diretamente à inferioridade das pessoas. As pessoas que são inferiores, ela se reflete em um determinado nível de inferioridade. Algumas vezes, querido, a inveja é confundida com o ciúme em certos momentos. Só que a maior face, a faceta da inveja é a crítica. Por quê? Porque ela sempre vem descobrindo um lado oposto da pessoa. Pastor, e como começar a entender de fato essas coisas? A Bíblia, querido, ela não esconde algumas pessoas que sofreram disso. A Bíblia não nos deixa confundidos em relação a isso. Existem alguns certos momentos de fraquezas da vida de cada um de nós que você muitas vezes pode se perguntar para Deus em relação ao outro, em relação ao que o outro tem, o que você não tem. Só que nós temos que tomar cuidado em relação a isso, para isso não se tornar um sentimento de inveja, aonde nós achamos que nós somos mais merecedores do que o outro, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Existem muitas facetas dela. Existem algumas maneiras de identificar essas pessoas que caminham com a gente no nosso dia a dia, ou também existe maneiras de identificar se nós não sofremos disso, se nós não estamos notando isso. Eu trago aqui um aspecto bem profético em relação a isso para você. Daqui um pouquinho nós vamos para a Bíblia, mas eu preciso de trazer conceitos para você em relação a isso, para me embasar o que eu estou falando, para você entender o que é isso nessa noite. E aí, quando eu falo de maneiras de identificar a inveja, primeiro, você começa a observar uma espécie de crítica incessantemente ou constantemente alfinetadas. É um dos primeiros aspectos. Eu gosto muito de falar: não aceite crítica de quem não está te ajudando a construir nada, nem constrói nada. Você sabia que existem pessoas, querido, que elas sofrem disso aqui e elas não veem isso aqui? Segundo aspecto, quando a pessoa não consegue ver e não elogiar e valorizar o outro, encontra sempre uma razão para derrubar e duvidar do outro. Ela não consegue ver nada de bom, nem na igreja, nem no trabalho, nem na família. O camarada está na igreja e fala: rapaz, sai daquela igreja lá. Ou comprou um carro: não, aquele carro não presta. Não estou dizendo de aconselhamento só, pastor. Ó, amigo, cuidado com isso. Formas de aconselhar. Nós não podemos também
trazer uma paranoia na nossa cabeça, achando que o mundo e todos têm inveja da gente. Posso ouvir um amém? Podemos colocar uma paranoia na nossa cabeça. Suponhamos que aqui a Patrícia está comprando uma casa. Onde é, Patrícia? Pastor, eu estou comprando aqui no Parkway. Fala, querido, olha, veja onde você vai comprar. Compre mais na beira da pista. Cuidado, é um pouco distante. Você tem carro? Tem, pastor? Então amém. O pastor está com inveja de mim. Nós temos que fazer algumas analogias em relação a isso, para também não tornar uma paranoia. Não podemos também trazer confusão à nossa mente. Um outro aspecto é quando a pessoa não sossega enquanto não consegue algo que alguém tem. Ela não sossega. Outro aspecto é quando a pessoa se incomoda com a inteligência do outro. Ele se incomoda com a inteligência do outro e começa a cutucar o outro que é inteligente para provocar. Mas esse, entendeu? Então, se você vê alguém que chega para você e fala da inteligência do outro, você pode falar: não estou entendendo. Cuidado. Irmão, isso aqui precisa de ser tratado. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 73. Eu quero mostrar uma pessoa que sofria disso, de números que nós vamos falar durante essas quartas-feiras. Salmo 73. Quero falar para você de um rapaz por nome de Asaf. Grande Asaf. Aqui está um exemplo daquilo que é assimilado, um sentimento causado por inveja. Um ministro de louvor, um cara fantástico, mas um cara que foi acometido disso, mas a Bíblia traz cura para isso, para ele. Diz o Salmo 73, vamos por versículo. Eu quero explicar primeiro o versículo 2, depois nós vamos pular para o 3, vamos devagarzinho. Aqui eu vou falar de um coração amargurado. Primeiro versículo 2: quando a mim, porém, quase me relas lavaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Aqui está o coração amargurado. A amargura faz que a pessoa se torne introspectiva, ranzinza, evitando os relacionamentos. Para ela nada está bom. Por quê? Porque ele olhava a prosperidade dos maus, ele se chateava em ver os maus. Fala, cara, como é que pode um negócio desse? Fala para o seu irmão, fala, cuidado, Asaf. Isso acontece com todos nós, querido. Se nós não tomarmos cuidados, contamina o nosso coração. Aí nós vamos agora para esses sentimentos causados por inveja. Diga, coração amargurado. Agora nós vamos para o versículo 21, parte B, doenças emocionais. 21, parte B, diz assim: quando o coração se amargurou e as entranhas se me comoveram. Diga, entranhas. Diga, doenças emocionais. Aí você começa a analisar aqui, doenças emocionais. Aqui, querido, as doenças emocionais, aqui ele fala das entranhas, fala da gastrite, fala da úlcera. Quando a gente coloca a palavra entranhas, é tudo que está aqui dentro. Então inveja também causa problemas emocionais em questão. Versículo 22 do Salmo 73: eu estava embutrecido e ignorante, era como um irracional da tua presença. Diga, o invejoso se torna uma pessoa ignorante e irracional. O que é uma pessoa irracional? Raciocina como um animal. Ele não tem raciocínio. Tem pessoas, irmãos, que quando elas estão nesse estágio, você não adianta querer explicar, porque elas não vão entender. Tem coisas que você não adianta explicar, quando pessoas não querem entender. Tem pessoas que dizem assim: um pedido de perdão e desculpa resolve muitas coisas. Resolve, sim ou não? Sim, depende do coração, como ele está para receber naquele momento. Dependendo do pedido de desculpa em certos momentos, se a pessoa estiver nesse estágio de ignorância, ele não vai te ouvir. Volta agora para o 2 e 3, versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3.
Quando a mim, porém, quase me deslevançaram os pés, pouco me faltou para que me se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver o quê? De quem? Sabe o que Asaf está falando aqui? Vamos voltar. Quanto a mim, porém, quase me revalaram-se os pés. Pouco faltou para que me desviasse os meus passos. Tem muita gente que desvia os seus passos por causa de inveja, irmão. Está aqui, ó. Pois ele reconhece: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Aí ele fala no versículo 4: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Olha o que Asaf está falando. Irmão, escuta o que eu vou te falar. Se você continuar a sua vida olhando para a vida das pessoas, comparando a sua vida com a dos outros, você vai desvalorizar quem você é. Pastor, como Asaf venceu isso? Versículo 15: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos meus filhos. Primeiro, eu preciso de controlar os meus impulsos. Olha para mim, ele estava sofrendo um sentimento muito grande de inveja por causa dos perversos. Ele estava indignado, mas ele abriu a boca. A Bíblia está escrita aqui no versículo 15: se eu pensar em falar algumas coisas, já tinha traído a geração dos meus filhos. Tem certas coisas que, se eu for falar, eu vou atrapalhar a geração dos meus filhos. É isso que Asaf está falando. Fala para o seu irmão, fala: cuidado, controle os seus impulsos. Aponta para mim e diz: a primeira atitude de Asaf foi lutar contra os seus impulsos. Versículo 16: é só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim. Diga: eu preciso aprender a refletir. Versículo 17: até que entrei na igreja embaixada das nações, e eu atinei com o fim deles. Sabe o que ele está dizendo aqui? Busquei a Deus em primeiro lugar, me controlei, analisei a situação à luz e busquei uma resposta de Deus. Está filmando, né? Então deixa eu dizer para você que está me assistindo: lugar de invejoso é dentro da igreja. Lugar de promíscuo, lugar de doido, é dentro da igreja. Se Asaf tivesse chutado tudo, falei: eu vou para a igreja o quê, meu irmão? Eu tô aqui adorando o Senhor, ministro de louvor, cantando. Olha o cara ali, meu irmão, tal. Eu quero saber mais de nada. Vou servir a Deus, vou sair da igreja. Eu quero que se exploda todo mundo. Eu não tô nem aí. Vamos sentar ali no bar e vamos tomar um agora, porque esse negócio não. Sabe o que ele fez? Correu para o santuário de Deus. Deixa eu dar uma notícia boa para você nessa noite. Você está desempregado? Você está arrebentado? Você está rico? Está de BMW? Está de bicicleta? Está de Fusca? Está de Brasília? Está de carro 1000? Está a pé? Seu lugar é dentro da casa de Deus de toda forma, cara. Não adianta você querer fugir da igreja por alguma situação. O Asaf dá o exemplo: eu entendi o que eu estou sentindo, eu estou num sentimento muito duro, e eu preciso ir para a igreja, eu preciso de buscar o Senhor. Você não tem que buscar Deus quando tudo está bem, você tem que buscar Deus quando vem um sentimento desse, sentimento de desânimo, sentimento de
pensamentos, algumas coisas. Não adianta ficar dentro de casa, irmão. Não adianta fugir da igreja. Vai piorar para você. Seu lugar é na casa de Deus. Pastor, cara, estou passando uma luta, eu estou começando, meu coração está começando a arder, está começando a gerar isso dentro de mim, porque eu estou servindo a Deus. Quanto mais eu estou servindo a Deus, mais as coisas estão ficando pior. Poxa, pastor, o cara lá do meu lado, lá, ganha isso, compra isso, eu sei que ele está fazendo coisa errada. Azaf, deixa eu dizer uma coisa para você, Azaf, escuta o que eu vou te falar, Azaf. Vem para a igreja, busca a minha presença, porque a minha presença é suficiente para o que eu vou fazer na tua vida. Tem jeito, né, irmão? Eu tento pregar certinho, mas Deus me muda para o profético, né? Vamos para o versículo aqui agora. Vamos por 17, agora eu quero ir para o 27. Versículo 27 do mesmo capítulo. Olha aqui: os que se afastam de ti, e eis que perecerão, tu destrói a todos, e os que são infiéis para contigo. O ímpio sempre vai perecer, querido. É isso que ele está dizendo. Quando a pessoa se afasta de Deus, não tem saída, vai perecer eternamente. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. As pessoas podem estar na igreja, podem estar fora do caminho do Senhor. Você precisa de ter o acesso a Deus, a intimidade com Ele, andar com Ele, sentir Ele. Versículo 27, parte B. Olha que coisa linda que diz: e eis que perece, tu destrói a todos. Sabe o que ele está dizendo? O ímpio sofrerá destruição eterna. Aponta para o seu irmão e diz assim: você é justo. Diga, seja o que você esteja passando, aprenda a confiar em Deus. Levante a sua mão direita para o céu e diz assim: eu preciso de aprender a confiar em Deus. Diga, eu não vou deixar a inveja me dominar. Diga, eu preciso de aprender a descansar em Deus. Olha o que está escrito no versículo 28. Olha o que Azaf fala. Eu já entendi, Deus, o que tu quis dizer. Azaf está dizendo contra os ímpios. E quanto a mim, quanto a você, Azaf, bom é estar junto a Deus, do Senhor, pondo o meu refúgio para proclamar todos os meus efeitos. Levanta a tua mão direita para o céu e diz assim: eu preciso controlar os meus impulsos. Diga, eu preciso controlar minhas emoções. Diga, eu preciso parar de olhar para fora da realidade dos outros. Diga, e eu preciso, quanto a mim, eu preciso de estar junto de Deus, na casa de Deus. Dá um grito e diz assim: o meu lugar é na casa de Deus. Aponta para o seu irmão e diz: antes de você olhar a prosperidade dos ímpios com sentimento de desgosto ou inveja, diga, entenda que existem tribulações que muitos passam, que você não passa, e muitos passam e você não entende. Diga, o que Deus tem para você, você é justo. Diga, o ímpio vai sofrer a eternidade do Senhor. Diga, e você tem um lugar escolhido por Deus. Agora escute o que eu vou te falar. Nós vamos reinar em vida, viu? Eu vou falar de novo, nós vamos reinar em vida. Vou falar de novo, nós vamos reinar em vida. Só quem crê vai falar mais alto: nós vamos reinar em vida. Você não vai viver de desgosto em desgosto, sofrendo labutas e invejas por conta do outro. Quando você e eu entendermos que o nosso lugar é no santuário de Deus, buscando ao Senhor, aí Deus vai começar a entender: então seu coração não está voltivo ou voltado a que os outros têm, seu coração está voltado à minha presença. Então, se você está na minha presença, a minha presença será suficiente para você, e eu vou lhe acrescentar bênçãos sem dores. Aponta para o seu irmão, diga, bênçãos sem dores. Diga, é isso que Deus tem para nós. Outra uma ilustração que
Bacana essa ilustração. Diz a ilustração que o jumentinho, quem já viu essa do jumentinho? Diz que ele chegou em casa, né? Todo feliz o jumentinho. Aí ele chegou em casa, todo contente, saltitando, pulando com a maior alegria. Aí a mãe olhou para ele, a mãe do jumentinho, e falou: oi filho, o que você tem? Você está feliz? Ele falou: eu fui a Jerusalém, todo mundo estava gritando: viva, viva, salve, salve. Então a mãe perguntou: sério? E quem você estava carregando? Ele falou: um tal de Jesus Cristo, em cima de mim, eu estava carregando ele. Aí a mãe dele olhou para ele e falou: você está lisonjeado, cheio de orgulho, né? Porque falou: é mamãe, então falou o seguinte: amanhã você volta lá em Jerusalém, e quando você voltar em Jerusalém, passa no mesmo lugar que você passou. Tá bom, mamãe. Quando foi de manhã cedo, ele acordou o jumentinho, colocou as malas nas costinhas dele e foi para Jerusalém. Quando foi no final da tarde, ele voltou todo triste. A mãe dele falou: o que foi, meu filho? Mamãe, passei pela cidade, ninguém nem olhou para mim, ninguém nem deu atenção para mim, mamãe. As pessoas passavam por mim, não deram nem atenção para mim. É, meu filho, é porque você tem que entender: você sem Jesus é apenas um jumento. Levanta sua mão para o céu e diga: eu não sou nada sem ti, Jesus. Dá um grito para todo mundo ouvir, diga: eu não sou nada sem meu Deus. Diga: a minha graça, Senhor, é te servir, e a tua graça é que me basta, Deus. Levanta a tua mão para o céu e começa a adorar o Senhor. Diga assim: Senhor, enche o meu coração de alegria. Diga: eu quero ficar feliz quando o meu irmão prosperar. Diga: eu quero ficar feliz quando meu vizinho te trocar de carro. Diga: eu quero ficar feliz, Deus, porque eu sei que eu estou te buscando no santuário. Tu me conhece, Deus. Diga: Senhor, aqui aonde eu vou revelando quem eu sou. Diga: Senhor, eu não sou nada sem ti. Diga: o meu salário é teu. Diga: a minha vida é tua. O meu carro é teu. Diga: tudo que tenho é teu. Diga: a minha vida te pertence. Diga: me possua, Deus. Diga: me possua por completo. Diga: ao ponto. Diga: ao ponto de eu não ter mais inveja, Senhor. Diga: Deus, eu posso me decepcionar, posso querer prosperar. Diga: isso é viável. Diga: eu quero prosperar, Deus. Diga: eu quero ter, Senhor. Diga: mas antes de ter, eu quero que tu me possua. Diga: eu quero que tudo que eu sou seja teu. Diga: eu quero que tudo que eu sou te pertença. Ah, se eu prego hoje, meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita graça de Deus aqui hoje para você, viu? Sério, eu preciso que você entenda isso. Talvez esse sentimento que cada um de nós carregava não foi causado por nós. Foi porque a dificuldade da vida e as decepções da vida fez a gente se comparar, né? Porque a gente vive num mundo tão complicado em relação à corrupção. A gente faz certinho, né? A gente vê tanta gente fazendo errado e as pessoas honrando quem faz errado. Há uma disparidade hoje no nosso país, nas igrejas, em muitos lugares, onde a gente faz tudo certinho. E aí você vê que as pessoas parece que gostam do errado, as pessoas honram o errado, as pessoas valorizam quem está errado. Mas não tem problema. Eu quero dar uma notícia boa para você. A gente pode ser pouco, mas eu quero dizer uma coisa para você: pessoas do mesmo caráter se atraem. Então, se você está aqui, querido, eu quero dizer a você: eu estou muito feliz de ter você aqui nessa igreja. Não deixe esse sentimento minar seu coração, minar sua mente. Ei, olha para mim, não é errado você querer não, tá? Progredir, crescer. Há uns 4 anos atrás, nós compramos um carro para minha esposa.
E eu lembro que, eu quero deixar isso registrado aqui, gravado, que eu tinha um vizinho meu, um cara muito gente boa, muito bacana. Pensa num vizinho bacana, cara. Ou cara gente boa, ao ponto de eu viajar e deixar a chave do portão com ele. Era uma antiga casa que eu morava. E eu lembro que ele tinha um carrinho assim, bacaninha, uma carrinha antiga. Eu falava, se eu vou vender esse carro, eu vou comprar. Ele brincava comigo. Quando foi um dia, ele chegou a pé. Eu falei, se eu vender o carro, ele, vendi, meu filho, vendi. Eu falei, que bom, graças a Deus. Eu falei, que carro o senhor quer comprar? Ele falou, rapaz, eu quero comprar um carro igual da sua esposa. Eu falei, que coisa boa. Que coisa boa. Compre. Ele comprou a mesma cor e tudo. E ele não era uma pessoa evangélica, né? Que a gente fala isso, evangélico. Mas a família dele toda orava por ele. Mas um cara, sabe, bacana. Porque a gente tem o costume de dizer, o cara é evangélico, tem caráter. O cara é católico, tem caráter. O cara é espírita, tem caráter. Escuta uma coisa, você está gravando, olha aqui para mim que eu vou te falar. Religião não tem caráter, tá? Cara, pode ser um pastor e pode ser um canalha. Pode ser um padre, pode ser um canalha. Pode ser um kardecista, pode ser um canalha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, ele comprou o carro. E eu fui o primeiro a ver o carro. Igualzinho, a mesma cor e tudo. E meu coração ficou tão alegre com aquilo, querido. Porque eu vi a labuta dele aposentado e tal. E ele comprou o carro igual. Eu não vi um sentimento de inveja. Sabe o que eu vi? Vou explicar para você o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu vi um sentimento de referencial. Poxa, se o pastor aqui comprou, o carro deve ser bom. Esse carro é bom. E ele comprou igualzinho. Então, alguém foi referência para ele e eu fui referência para ele. Mas sabe o que foi mais gostoso? Foi agora no começo do ano. Eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa. E a gente se mudou de lá tem uns 3 anos. Eu encontrei a esposa dele caminhando. Ela deu um abraço na minha esposa e falou, você sabe da novidade? Eu falei, não. Qual a novidade? Ela falou assim, eu não vou falar o nome dele porque a gente está gravando. Ela falou assim, o X, o quê? Ele se batizou nas águas. Eu podia ter ficado sem falar com ele, né? Que ele comprou o carro igual o meu, inveja. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Muitos te copiam, não é por inveja, é porque te admiram, só que não tem coragem de se expressar. E eu louvo a Deus por aqueles que nos copiam, por aqueles que estão copiando o que aprendeu com a gente. Sabe por quê? Porque em algum momento eu fui bênção para a vida de muitos. E você também é bênção para alguém. E aprenda uma coisa. Eu concluo a palavra hoje não. Concluo na outra quarta-feira. Mas eu quero encerrar ela com apenas uma palavra para você. Ninguém tem inveja do fracassado. Ninguém tem inveja do ferrado. Aprenda uma coisa. Se alguém lhe persegue, fala de você, lhe inveja, eu quero lhe dar uma boa notícia. Você nasceu para brilhar. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus te dê uma noite de paz. Todos em sinal de concordância, vamos dizer...